Eu sinceramente acho que poucas coisas são tão prejudiciais pro senso de realidade objetiva de alguém do que política, do que ideologia. É uma parada realmente perigosa em alguns casos. Ontem correu à internet um vídeo que mostra um conflito, digamos, entre Ciro Gomes, pré-candidato à presidência do Brasil, meu conterrâneo lá de Fortaleza, e o vlogueiro Arthur Duval, do canal Mamãe Falei. O Arthur é conhecido no YouTube pelo tom, alguns diriam irreverente, outros diriam provocativo, com o qual ele aborda certas personalidades do espectro político brasileiro. Ele ficou famoso na internet indo para manifestações políticas e fazendo perguntas às pessoas que estão lá. Frequentemente ele é agredido por essas pessoas. Alguns apoiam essas agressões, alguns, e eu me coloco mais entre esses, mostram isso como um péssimo indício de como está o diálogo político no Brasil atualmente. Então, esse aqui foi o vídeo que correu à internet ontem. Eu espero que você nunca seja presidente. Obrigado, valeu. O que foi? Vai bater? Você acha que eu sou a Patrícia Pilar? Você bater, rapaz? O vídeo, eu acho, é autoexplicativo. O Arthur se aproximou do Ciro Gomes, fez perguntas provocativas e acabou levando um tapa no pescoço. E as opiniões, como sempre, se dividiram na internet. Algumas pessoas acharam que é um absurdo, porque o cara é pré-candidato à presidência, então ele tem que ter um temperamento. Ele tem que saber lidar com certas críticas, com provocações e coisas do tipo. Até porque eu acho que ninguém é tão criticado, tão provocado, tão atacado quanto o presidente de um país. Existem outros registros de momentos em que o Ciro Gomes aparentemente perdeu as estribeiras com pessoas que o criticam, então para alguns, como eu falei, isso denota uma necessidade de crescimento, de amadurecimento pro cara que almeja ter o maior cargo do executivo de um país. Algumas pessoas, por outro lado, minimizaram o incidente usando vários argumentos diferentes. Alguns falaram, mas não foi uma agressão também, não foi uma porrada violenta, não deixou marca, né? E realmente não foi uma grande agressão, não foi um soco, não foi um chute, mas foi um contato físico indesejado como forma de retaliar a uma pergunta que o Ciro Gomes não gostou, né? Não é a melhor coisa que um candidato ou pré-candidato à presidência deveria estar fazendo com um membro do público que foi lá fazer uma pergunta, por mais provocativa, por mais jocosa que ela fosse. Eu acho muito esquisito esse argumento de, mas o cara provocou. Mano, político é constantemente provocado. Uma charge política, um protesto político é justamente isso. Sendo em tom jocoso ou não, faz parte do trabalho. Eu não sei que mundo é esse que as pessoas querem que exista, em que as pessoas não podem fazer piadas, não podem ser jocosos. Como eu falei, não existiria charge política se fosse o caso. Eu acho que sim, político tem que ser zoado, tem que ser criticado, tem que chegar lá na frente do cara e cobrar certas coisas mesmo, acontece. Meu ponto é o seguinte, não tá tendo objetividade no que diz respeito ao que aconteceu com o Arthur Duval do Mamãe Falei. Você ser contra ou a favor o que aconteceu não tem nada a ver com a agressão em si, e sim, foi uma agressão, não foi uma grande violência, não foi um absurdo ataque, mas foi agressão sim. Você ser contra ou a favor a isso não tem nada a ver com a objetividade de alguém chegar num político, fazer uma pergunta em tom provocativo e então levar um tapa no pescoço. Tem a ver se você concorda ou não com o Arthur, e isso não é objetividade. O que você está falando quando você diz isso, e alguns são mais explícitos do que os outros, é que se alguém é agredido por uma questão política, dependendo do lado em que você se coloca politicamente, você vai concordar ou não com a agressão. E como eu falei no começo, isso não é objetividade, isso é legitimar violência, agressão. E isso é um caminho sem volta. Anote o que eu tô falando. Quando você olha para uma situação em que alguém está sendo agredido e o motivo é política, você diz, não foi tanto. Isso é um caminho sem volta, brother. E do clima tóxico político que já existe no Brasil, a pior coisa que se pode fazer é contribuir com isso, normalizando esse tipo de coisa. Não é preciso que a parada seja um soco na cara para que seja errado um aspirante à presidência bater num cara que tá perguntando algo que foi, digamos, inconveniente, mesmo que seja em tom provocativo. Quase paralelo a essa controvérsia do Mamãe Falei, rolou uma suposta agressão sofrida por Manuela Dávila, que é deputada estadual do Rio Grande do Sul pelo Partido Comunista do Brasil. Eu quero primeiro ler algumas manchetes reportando o ocorrido para te dar uma noção de como exatamente esse incidente está sendo reportado, qual narrativa está sendo montada em cima disso. Depois eu vou mostrar o vídeo. Do vermelho.org.br. Manuela Dávila é agredida por simpatizante de Bolsonaro. Do brasildefato.com.br. Antes de agredir Manuela Dávila, homem estava em área restrita à Polícia Federal. Do metrópolis.com. Homem que agrediu deputada Manuela Dávila é policial civil, afirma PT.
Do redebrasilatual.com.br, segundo presidenta do PT, agressor de Manuela Dávila é policial civil. Do jornal ggn.com.br, anti-Lula, agressor de Manuel Dávila pode ser membro da Polícia Civil. pcdob.org.br. Manuela Dávila sofre agressão em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Do blogosfero.cc. Manuela Dávila é agredida por simpatizante de Bolsonaro. Osul.com.br. Homem que estava em área restrita à Polícia Federal agrediu a deputada Manuela Dávila. Do pt.org.br. Homem sai da sede de PF e agride Manuela Dávila no acampamento. Contextolivre.com.br. Identificado o agressor de Manuela Dávila. Agora o vídeo do ocorrido. Pré-candidata Manuela Dávila. Aqui é Bolsonaro, porra! Isso está sendo descrito por certos elementos da mídia brasileira como agressão, como ataque, como violência. Tem alguns sites que estão chegando à histeria de dizer que porque o cara, aparentemente, sem prova alguma, mas é assim que essa galera dialoga, aparentemente esse cara está associado à Polícia Federal e esse cara é violento porque ele agrediu a Manuela Dávila. Logo, a vida do ex-presidente Lula está em risco. Sério, eles realmente têm gente argumentando isso. O Lindbergh Farias tweetou o seguinte: Manuela Dávila é atacada por simpatizantes, no plural, de Bolsonaro no acampamento de Curitiba. O agressor entrou escoltado por 2 policiais na área da Polícia Federal, que não pode ser acessada sem identificação. A parlamentar pede identificação do sujeito. Atacada por simpatizantes, no plural, do Bolsonaro. E o agressor entrou... Caso você esteja se perguntando, sim, esse é o mesmo Lindbergh Farias, cujo parça fez isso aqui alguns dias atrás. É isso aí, pula fora. Pra fora, sobe aqui, canalhão. É isso aí. Não houve, até onde eu pude verificar, um único tweet sequer do Lindbergh Farias condenando aquilo ali. O seu colega, alguns veículos de comunicação, inclusive identificaram o maninho do PT como segurança do Lindbergh Farias. Ele não se pronunciou de forma alguma, novamente, se eu estiver errado, eu coloco aqui nos comentários, mas eu não encontrei nenhum pronunciamento dele contrário àquilo. Ao seu colega ter começado uma briga com um cara que estava protestando contra o Lindbergh Farias e acabou empurrando pra cima de um caminhão, deixando o cara sangrando no chão com traumatismo craniano. Nenhuma palavra de Lindbergh Farias. Aí alguém fala: aqui é Bolsonaro, porra, tirando uma onda com a sua amiga, e aí ele relata a situação como... Cadê aqui? Manuela Dávila é atacada por simpatizantes de Bolsonaro. Você tá vendo a desonestidade flagrante da situação? Juliano Medeiros é o presidente nacional do PSOL. E sobre essa agressão da Manuela Dávila, ele tweetou o seguinte: acabo de ser informado que a minha amiga Manuela Dávila foi vítima de uma agressão fascista em Curitiba. Isso não pode ser tolerado. O mesmo Juliano Medeiros tweetou o seguinte sobre a agressão sofrida pelo Arthur Duval: virou mamãe apanhei, cresce moleque. Você tá entendendo? Como não há objetividade nenhuma. Alguém fala Bolsonaro, porra, perto da moça pra tirar uma foto, pra fazer uma zoaçãozinha. E considerando todo esse ódio político que tá acontecendo no Brasil ultimamente, isso é até bem leve, bem inofensivo. Ninguém foi realmente machucado por isso. Isso aí é uma agressão fascista que prova que a vida do ex-presidente Lula está em risco. Aí um outro, que é seu adversário político, tomou um tapa de um pré-candidato à presidência e a resposta é: cresce moleque.